Cara, vamos lá, vamos para nossa análise aqui do jogo. Começando pelo árbitro, Paulo César Zanovelli, anota esse nome aí. Que árbitro ruim, mano. Que árbitro ruim. O camarada deu cartão amarelo pro André. Ele teve um momento do jogo que ele perdeu a moral completamente. O André tomou a bola da mão dele. Depois foi o Ganso tomar. E todo mundo queria tomar a bola. O cara perdeu o respeito. Começando pelo pênalti do Marlon, que na minha opinião, o Marlon é estabanado. Ele só marca fazendo falta. Mas mesmo assim, não foi um exagero do árbitro. Ele não deveria ter marcado aquele pênalti. Depois, logo em seguida, teve um lance do Samuel Xavier, que o Fábio Santos pisou sobre o pé do Samuel. Ele não viu, ou não quis ver, ou estava com a camisa do Corinthians debaixo do uniforme. O VAR se silenciou, não falou nada. Cara, o camarada, é impossível o camarada do VAR não ver que o Fábio Santos pisou no pé do Samuel Xavier. Eu aqui em casa, com uma TV única, eu vi o lance. Se eu tivesse com uma TV de tubo em preto e branco, eu ia ver o Fábio Santos pisando no pé do Samuel Xavier. Não quis dar. Correu para dar o pênalti do Marlon. Aí ele correu, foi lá, marcou com uma felicidade tremenda. E no pênalti, que era para marcar a favor do Fluminense, ele fez olhos de mercador. Teve um outro lance também duvidoso, que acho que foi o Keno chutou, a bola bateu no braço do Fagner ou do Gil, um bololô ali. Teve dois braços ali. O camarada também fingiu que não viu. E também o jogo. O camarada apitou a favor. O camarada, ele estava com o uniforme do Corinthians debaixo daquele uniforme amarelo. Não é possível. Deu cartão pro Diniz, quase expulsou o Diniz, expulsou o Thiago Santos, ele expulsou o Felipe Melo, deu cartão pro Lima, tirou o Lima do próximo jogo. O Fluminense está sem o Lima no jogo contra o Bragantino, fora de casa. Está sem o Felipe Melo, que foi expulso, e sem o Nino, que está machucado. Então a dupla de zaga titular está fora do próximo jogo. Eu sei que o Fluminense não fez um bom jogo no primeiro tempo. Muitos problemas defensivos, a defesa do Fluminense ainda muito exposta. Mas no segundo tempo, com a entrada do Arias, o Arias que foi poupado no segundo tempo, o Fluminense foi outro time completamente diferente, amassou a equipe. E o Corinthians começou bem, tá? O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Eles fizeram linhas adiantadas, pressionar. O Corinthians parece, sabe o quê? É um time mal fisicamente. Dá todo o gás no primeiro tempo, o Corinthians fez isso. Não é um time que está no auge físico, tem muito jogador veterano. Eles fizeram a seguinte estratégia: vamos apertar o Fluminense no primeiro tempo, enquanto a gente tem gás, enquanto o nosso tanque está cheio, vamos fazer a marcação alta, pressionar. Eu assistindo ali, camarada ali, os coroas do Corinthians, aquele Juliano, o Fagner, o Fábio Santos, o Gil, os outros jogadores ali da equipe do Corinthians, o Yuri Alberto, pressionando. Eu falei assim, porra, cara, esses caras não vão aguentar fazer essa marcação alta o jogo todo. No segundo tempo eles vão abrir o bico. Aí eles pressionaram, conseguiram os erros do Fluminense. O André foi dominar a bola, porra, pisou num buraco do gramado, sei lá, um lance patético lá do André. A bola sobrou pro Marcelo, o Marcelo também perdeu a bola. Aí o Corinthians no contra-ataque botou a bola no Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez o segundo gol. O primeiro foi um golaço do Yuri Alberto. Os dois primeiros gols do Corinthians. Depois teve um golaço do Lima. Mas o Corinthians foi superior ali até os 20, 30 minutos que eles fizeram marcação alta. Depois que eles fizeram os gols, o Fluminense tomou um pouco da rédea do jogo. Mas no segundo tempo, cara, o que esses jogadores do Fluminense devem ter tomado de expor o Fernando Diniz, ele tá, porra, a imprensa toda criticando ele por causa da seleção brasileira. Então foi um acumulativo. O país inteiro detonando ele, pedindo a contratação, a vinda do Messias Ancelotti, todo mundo dizendo fora Diniz, pelo trabalho dele na seleção brasileira, porque não é mole. Você ser criticado pela torcida do Fluminense é uma coisa, você ser criticado pelo país inteiro, aí é um acumulativo na cabeça do Fernando. E o Fernando Diniz é psicólogo, mas ele é um estressado da vida. Ele é ligado no 220. Daí chega no Fluminense. O Fluminense faz um primeiro tempo da forma que fez. Olha só. Aos 16 minutos,
Aos 9 minutos teve o gol do Yuri Alberto. Logo no início do jogo, o gol do Yuri Alberto. Aí teve o gol do empate, que é o golaço do Lima, 1-1. O Lima deu uma pancada, o Lima fez um bom primeiro tempo, tá? Fez um bom jogo, principalmente chutes de fora da área. O Lima hoje se fez presente. Aí teve a patetice ali do André e do Marcelo. Cara, teve gente vaiando o Marcelo, irmão. Pelo amor de Deus, quem é esse torcedor que tava vaiando o Marcelo? Você viu o que o Marcelo fez no segundo tempo? Marcelo comeu a melhor atuação do Marcelo com a camisa do Fluminense. Foi neste segundo tempo. Maior do que aquela final do Fla-Flu que fez um golaço. Aí o André deu aquele vacilo ali com o Marcelo, coisa que acontece. 2-1. Aí aos 28 teve o pênalti bobo do Marlon. O Marlon fez aquele pênalti ali que pra mim não existiu. O árbitro forçou a barra, daí aos 31 o Fábio Santos foi lá e fez 3-1. Aí o Fernando Diniz, você olhava na câmera, viu o Fernando Diniz no estresse acumulado de seleção brasileira e Fluminense. 3-1, erro bobo do André, do Marcelo, golaço do Yuri Alberto, pênalti não marcado, aliás, pênalti marcado contra o Fluminense erradamente pelo árbitro. Aí isso foi acumulando no Fernando Diniz de uma tal maneira que quando ele foi pro vestiário, esse homem subiu no teto, irmão. O que o Fernando Diniz deve ter comido esse time no esporro, no vestiário? Eu queria ser uma mosca, uma mosquinha para ver o esporro do Fernando Diniz. 3-1 no primeiro tempo para o Corinthians. Ele deve ter falado, rapaziadinha, além de outras coisas, outros palavrões, ele já é estressado só com o Fluminense, imagine com a seleção. Ele deve ter falado, se vira, meu irmão, busquem o resultado, senão o pau vai comer. O time voltou outro no segundo tempo. Não foi por causa também, foi claro, porra, é o Arias, irmão. Não é qualquer jogador. O Arias entrou no lugar do Felipe Melo, trazendo o André. O André e o Martinelli, tinha momentos que o Martinelli fez um bom jogo, mas tinha hora que o Martinelli estava na zaga, tinha hora que o Martinelli estava na lateral direita, depois que o Samuel Xavier saiu para a entrada do Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez quase não jogou na lateral, pensei que ele fosse entrar na lateral direita, mas jogou mais lá para frente, para pressionar o Corinthians. O Corinthians não vinha. Então o Fluminense voltou, os jogadores do Fluminense voltaram no segundo tempo mordidos. Parece que no vestiário falaram, cara, o cara não deu um pênalti claro ali. Teve um pênalti ali do Samuel Xavier que o camarada não viu. Nós vimos aqui no VAR, e no VAR não, na TV, não sei como o Fluminense teve acesso. Também o Fluminense tem a transmissão deles lá na cabine. Alguém da cabine deve ter falado, o pessoal lá da Flu TV, que teve um pênalti claro no Samuel Xavier. Então o Fernando Diniz e a comissão técnica vai em cima do árbitro. Primeira coisa que eu vi no retorno do vestiário, os jogadores do Fluminense em volta do árbitro, pressionando, criticando, reclamando. Então os jogadores voltaram pilhados para esse segundo tempo. Eu falei, isso não vai ficar legal. Não vai ficar legal, vai ter gente expulsa, vai dar problema. E teve, né? Teve o Thiago Santos, teve o Felipe Melo, que já estava no banco, até no banco de reservas, cartão amarelo pro André, cartão amarelo também pro Ganso, teve cartão amarelo pro Lima. Então os jogadores voltaram muito pilhados no segundo tempo para dar uma resposta, porque no primeiro tempo teve a vaia da torcida. Acabou o primeiro tempo, 3-1 para o Corinthians. Eu até entendo a vaia da torcida. A torcida está preocupada, não é com o Corinthians. A torcida do Fluminense está preocupada com o jogo do dia 4. A torcida do Fluminense está preocupada com o jogo do dia 4. Então eles querem ver uma boa atuação do time para criar essa confiança para o jogo no dia 4 de novembro. Quando eles veem o Fluminense jogando mal, tomando de 3-1 para que esse time do Corinthians, que não é lá essas coisas, estava na 14ª colocação, agora o Corinthians está na 13ª com esse empate. Os camaradas ficam preocupados, cara. É o Corinthians tá mal, a gente vai ter o Boca na final. Então o torcedor é um acumulativo de coisas, é uma tensão, a cabeça do torcedor tá em outro lugar. Aí a torcida vai ao Marcelo, vai ao time, quando o time saiu de campo, 3-1 pros caras, aí os camaradas vão pro banco de reserva, pro intervalo, é comido no esporro pelo treinador, sobe, sabendo que teve um pênalti não marcado, e que o pênalti que o Fluminense sofreu, né? Aliás, o pênalti que foi marcado contra o Fluminense era duvidoso.
Aí, meu amigo, o camarada sobe daquele jeito. O Fluminense subiu assim. Aí teve o Arias no lugar do Felipe Melo, André na zaga, e o Fluminense partiu para cima do Corinthians. Era um bombardeio, irmão. O Fluminense foi de 3-1, o Fluminense foi atrás do 3-2, foi atrás do 3-3, e se tivesse mais 1 minuto ou 2, seria 4-3, o Fluminense conseguiria a vitória. Cara, para vocês verem, aqui eu anotei, o Corinthians deu um chute a gol no segundo tempo aos 48 minutos. Não foi nem um chute, foi uma cabeçada do tal do Rony para fora. Foi a primeira chance do Corinthians no segundo tempo. O resto, irmão, só deu Fluminense. Teve ainda a entrada do Ione no lugar do Samuel. Teve o gol do Arias com passe magistral. O terceiro gol do Fluminense foi, o Maracanã foi abaixo. O Ganso de Costa, um Ganso que não fez um grande jogo, mas buscou, tentou construir algumas jogadas, mas não estava naquele... Falta o Ganso voltar àquela forma que a gente conhece. Mas esse passe que ele deu foi sacanagem pro Arias. De costa, ele pegou a bola, chutou para trás. Chutou não, ele deu um passe com a mão para trás. De costas pro Arias, de costas pro gol. O Arias pega a bola de frente pro crime. Aí, meu amigo, é saco. Pode ter o Cássio pode ter 3 metros, pode ser o Golias, que o pequenino Arias tira do goleiro e empata o jogo 3-3. Passe magistral do Ganso, golaço do Arias, 3-3, um segundo tempo muito bom do Fluminense. Teve a entrada também do Léo Fernandes no finalzinho do jogo. O Fluminense fez pouco, o Fernando Diniz fez poucas alterações. Ele colocou o Arias, colocou o Ione e colocou o Léo Fernandes, fez 3 alterações. Também não precisava muito, o Corinthians muito atrás, esperando o contra-ataque, esperando o erro do Fluminense, e o Fluminense batendo, e o Corinthians na corda. Aí foi 3-2, 3-3, se tivesse mais tempo. Como eu disse antes, o Fluminense tinha virado o jogo. O Fluminense só não ganhou esse jogo por causa do senhor Paulo César Zanovelli, por causa do senhor Paulo César Zanovelli, o maior culpado desse resultado do Fluminense, e também o primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense facilitou muito com o seu setor defensivo e aceitando essa pressão do Corinthians. Cara, teve um lance ali na defesa que o Cano deu a bola no pé do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, debaixo da trave, chutou para fora. Então o primeiro tempo do Fluminense foi ruim. Mereceu a vaia. No retorno para o segundo tempo, o Fluminense merecia a vitória. É isso aí. E foi aplaudido. Foi aplaudido no apito final. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.